Então, como que ocorre um processo de benzimento, gente? O processo de benzimento, ele vai atuar basicamente, eu posso falar para vocês assim, de uma forma bem genérica, tá? De uma forma semelhante a você preparar um banho de ervas e você tomar esse banho e atingir o mesmo nível de cura também. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas dessas doenças, elas começam de fundo emocional, mental, energético, espiritual. Quando nós fazemos um benzimento numa pessoa, não existe isso. Mateus, por favor, qual é a reza que eu tenho que falar para que eu consiga curar aquela pessoa daquela rinite, a criança que sofre com rinite? Tem aquela reza específica? Gente, não existe uma reza específica que seja o padrão para todas as benzedeiras e benzedores que existem. Não existe palavrinha mágica, piririm pipim, que você vai olhar aquelas palavras, vai repetir aquelas palavras e a pessoa vai estar curada. Não. Porque se você pegar uma reza de uma benzedeira e você pegar ela e falar assim, então tá, Divino Deus, Divino Espírito Santo, eu consagro, Pai Nosso, e faz uma reza ali, não adianta nada se você não fizer essa reza com o seu amor, com o sentimento real. Você apenas vai estar jogando palavras soltas, palavras no vento. As palavras, elas têm poder quando elas são emanadas, quando elas são expressas com força, com amor, com sentimento, com emoção, de realmente se atingir aquele resultado de amorosidade, de saúde, de cura, de equilíbrio, de luz, de bênção para aquela pessoa. As palavras têm poder quando são usadas com sentimento, emoção, com força. Isso porque nós somos seres co-criadores da nossa própria realidade. Então nós não temos mais os benzimentos, as rezas, as orações como algo místico e religioso, e sim com embasamento científico. Então, nesse momento que você emana o amor para o próximo, você está contribuindo para o processo de cura dele num nível muito mais sutil, num nível espiritual, a nível energético. E as ervas, elas estão aí para nos auxiliar a potencializar esse processo. A potencializar esse processo de cura, de libertação, de transformação e expansão de consciência dessa pessoa em todos os níveis. Não existe uma palavrinha certa. É a mesma coisa que você pegar um católico, que ele é católico porque os pais são católicos, e ele vai, quando ele está num momento difícil, ele vai, mais ou menos um pouco descrente, fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Santo Anjo. E ele faz aquela reza, por exemplo, assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado. Mas amanhã eu tenho que pagar o boleto. A pessoa está completamente descontraída. Ela não está colocando a sua real intenção, a sua força naquelas palavras. Vão ser palavras soltas. Quando você tem, por exemplo, um reikiano, uma pessoa que trabalha com alinhamento com ervas, enfim, você está com um animalzinho, por exemplo, um bichinho de estimação que está com um tumor. Você consegue ajudar aquele animalzinho através da sua força sentimento, a sua força pensamento. Você potencializa a sua energia reiki, você potencializa a energia das plantas. A energia das ervas, elas abrem um portal vibracional, pega essa frequência do teu sentimento e dá volume, amplifica essa energia em prol do amor do próximo, em prol do seu próprio amor. Se você fizer um banho de erva sem colocar o teu real sentimento, a tua emoção, aquilo que você está buscando como um co-criador realmente, você poderá sentir um bem-estar com essa frequência das ervas, mas talvez não vai ser isso em potencialidade. Por que isso acontece, Mateus? Então você está dizendo que eu tenho que ter fé nisso, eu tenho que acreditar? Aí entra um ponto muito importante. Porque quando você fizer uma benzedura, você não pode desconfiar. Você tem que ter fé. Só que essa fé ela não pode ser construída com aquilo que falaram para você, com aquilo que os padres ensinaram, que os
pai de santo falaram para você, que os guias-chefe lá da casa que você frequenta, que o espírita falou para você, que o pastor lhe falou. Você tem que ter essa fé construída numa vivência de conhecimento teórico e de conhecimento prático que você atingiu. Talvez nem tanto teórico e mais sim prático, de você saber quem você é, conhecer a essência e saber que Deus está dentro de você e não fora como as pessoas acreditam. A partir desse momento que você tem o conhecimento, o teu conjunto de crenças não vai te colocar em um estado de dúvida. Porque no momento que você tem fé, só que você tem a crença que você nem sabe muitas vezes que você tem essa crença, o seu inconsciente duvida. Você não vai ter todo o potencial de cura que você teria quando você atinge o nível de conhecimento. Nós precisamos construir a nossa fé, acreditar em cima do que nós vivenciamos e não em cima daquilo que as outras pessoas falam para nós. Então é a mesma coisa que eu falar para vocês o seguinte: vocês precisam ter fé nas plantas e nos banhos de ervas. Não. Vocês não têm que acreditar em mim. Vocês precisam estudar as plantas, conhecer as ervas, conhecer as leis universais e praticar, colocar em prática esse conhecimento. E aí tirar as próprias conclusões de vocês. Porque hoje em dia a gente tem apenas pessoas que são um papagaio, elas repetem o que os outros dizem. Ah, isso aí não funciona. Não funciona com base no que você está falando isso? Você vivenciou? Você experimentou? Você buscou vivenciar e tirar as suas conclusões ou não? Pensem nisso. Reflitam sobre isso. No momento que você tem o conhecimento sobre as leis universais, que nós somos co-criadores da nossa realidade, que tudo o que nós vibramos volta para nós por conta do nosso campo eletromagnético, que nós somos seres puramente energéticos, que o nosso sentimento, a nossa emoção e as nossas formas de pensamento têm poder sim, e que Deus está dentro da gente, que nós somos parte do Criador, nós somos um pequeno fractal, um pequeno pedacinho da grande fonte criadora. Nesse momento, nós entendemos e compreendemos que nós podemos benzer uma outra pessoa, que nós podemos emanar amor e luz, cura para aquela pessoa em todos os diferentes níveis. Porque nós não estamos presos apenas na matéria. Nós entendemos que tudo que existe é energia, que tudo que existe é consciência. E se tudo que existe é consciência, nós em algum momento vamos bater de frente com as nossas crenças. E se a sua crença for de dúvida, porque você ouviu falar aquilo, mas você não vivenciou, você não terá o mesmo poder que você teria se tivesse vivenciado aquilo. Portanto, a nossa fé, ela existe sim, e a fé realmente move montanhas, desde que você tenha o conhecimento disso tudo. Sem o conhecimento, as coisas ficam muito mais complicadas. Por isso que nós precisamos praticar, colocar em prática as coisas e tirar as nossas próprias conclusões. O ato de benzer é isso. É você fazer com amor, porque nós somos seres co-criadores.